Sim. O Arias é o melhor do Fluminense em todos os jogos. Sim. Cara, pra mim ele é o melhor do Mundial. Joga como meia e como atacante, você pode escolher. É osso, é jogo muito difícil, duro contra o Al Hilal, não vai ser fácil não. Inclusive no papel o time do Al Hilal melhor que o do Fluminense. Eu acho a missão do Fluminense mais complicada que a do Palmeiras. Acho as duas difíceis. Acho que os dois adversários dos brasileiros têm mais chances que os brasileiros de se classificarem. Me surpreendeu muito o Renato em relação a... Não é questão tática, é questão liderança e entendimento daquilo que seria cada jogo. O Renato falou numa das entrevistas, e eu entendi plenamente, que quando você enfrenta um europeu, o time se mobiliza. É mais fácil o jogador se engajar taticamente. Por isso jogou muito bem contra o Dortmund, não foi tão bem contra o Sam. Contra o Sandal Mamelodi, foi um jogo apenas razoável. Só que o Al Hilal parece, se ele repetiu o que tem feito no Mundial, mais consistente até que o Fluminense. E aí, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. E a hora tá chegando. A hora da guerra está chegando. Em menos de 48 horas a bola estará rolando. E o que estará em jogo é somente a vaga das semifinais e uma bolada em dinheiro, certo? E se a gente está mais feliz por pegar o Al Hilal, eu tenho má notícia para vocês, porque contra o City eles jogaram os 90 minutos, até porque estava valendo a premiação, cada um, claro, na moeda deles, mas convertendo para a nossa moeda. Eles ganharam cerca de 3 milhões de reais cada jogador e pode ter certeza que para esse jogo contra o Fluminense haverá outra premiação. Então, senhores, pode esperar uma guerra nos 90 minutos. O Fluminense tem que ligar ligado em 200% o foco, né, para jogar os 90 minutos, porque a qualquer momento pode sair o gol. E eles jogam para isso. Eles querem o resultado, querem chegar o mais longe, de repente buscar o campeonato, serem campeões. Eles têm dinheiro para isso. E a gente tem o quê? A gente tem a garra, a determinação, Renato Gaúcho e um elenco motivado. Então espero que façamos um bom jogo e que a gente possa voltar com resultado, né? Eu fazer um vídeo para vocês, trazer a vitória fluminense, que a gente tanto espera, a vaga nas semifinais, pegar de repente o Chelsea aí, que eu acredito demais que o Chelsea vai passar do Palmeiras. Mata-mata, eles costumam jogar melhor do que em fase de grupos, certo? Estou trazendo o Equipe F de hoje para a gente falar melhor do que será esse jogo. E eu volto com vocês após o Equipe F, show? Então fique comigo até o final. Sim. O Arias é o melhor do Fluminense em todos os jogos. Sim. Não. Sim. Você pode até pegar esse, o Thiago Silva jogou bem esse Ignacio. jogo. O Inácio jogou bem esse jogo. O Bernal entrou, jogou bem esse jogo. Você pode destacar outros atletas, mas o Arias está nesse destaque de todos os jogos do Fluminense. É fazendo gol, é dando assistência, é voltando, é organizando. Ele trabalha em todas as fases do jogo. Sempre repito isso, porque como eu fui um jogador tático, eu gosto de exaltar o cara que é tático também. Porque o Arias, quando o Fluminense está sem a bola, ele está lá, ajudando, organizando, pegando, se dedicando, se doando para o time. Quando pega para organizar o jogo, ele é um assistente também. Ele dá passe para gol, bate falta. Cara, para mim, ele é o melhor do Mundial. Joga como meia e como atacante, você pode escolher. Até o argumento que o Birner usou assim, porque no Fluminense o que tem em torno dele não é o mesmo que o Olisier. Eu acho que, assim, independente disso, o Arias tem sido o jogador fundamental no Fluminense há muito tempo. Mas no Mundial, então... Sim. Aí eu queria destacar só mais um outro jogador. Falou do Olisier. Eu gosto do Rubem Neves. O do Al Hilal. Do Al Hilal. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu fico com o Arias. Quero te ouvir, Zé. Não, eu tenho... normalmente eu já brigo com esse algoritmo aí, né, da ESPN, normalmente, porque é o mesmo algoritmo utilizado na bola de prata. Bola de prata. Só até passando informação, bola de prata é o algoritmo mais as notas. Mais as notas aqui dos é o analistas. algoritmo puro. Aí foi o algoritmo então, puro. esse que é o grande problema. Porque, por exemplo, existem jogadores que o peso da influência dos jogadores no jogo é menor. De um zagueiro, por exemplo. O zagueiro que constrói o jogo não ganha o mesmo peso, por exemplo, se o cara arma a jogada, o zagueiro arma a jogada, sai lá de trás, saindo jogando, um passe não é a mesma coisa que uma tirada de bola, entendeu? O cara cabeceia... Sim, eu acho que eu sei em que o Zé vai voltar. Sabe? Então, assim, para mim,
um jogador que é fundamental nesse time do Bayern, que eu gosto bastante, assisti 2 jogos, para mim foi o zagueiro, o Upamecano. Eu sou testemunha. Eu sou Falando há testemunha. muito tempo do Arias. Tá, mas não é a seleção do Não, campeonato. mas é o melhor. Não, eu assim, pela dificuldade e Até o momento. pela dificuldade que eu acho que essa função tem que ser feita, né, da forma como os caras jogam, e a responsabilidade é muito grande, porque para o Bayern jogar do jeito que está jogando, tem que ter 2 caras ali atrás, que para mim, eu vou no Upamecano. Eu gosto demais, eu gostei demais desse cara jogando. É impressionante a facilidade que tem. Não, se a gente concordar em tudo, vamos embora, né, gente? Boa, Zé. Eu gostei do seu voto. Por isso, eu falo que o meu é o Arias. John Arias é um absurdo. Eu acho que você concorda que ele está ali. Para mim, ele está entre os melhores. É um absurdo. É impressionante. O que ele faz é um absurdo. O melhor entre os times brasileiros. Dos brasileiros, ele sem dúvida é o melhor. Eu colocaria, para mim, por exemplo, eu gosto muito do Richard Rios. Que estava ali no rodapé na nota, é a melhor nota do Palmeiras. Gosto demais do Richard Rios. Eu também gosto do Richard Rios. Quando o Richard Rios não joga, é um outro Palmeiras. Porque a Aníbal tem uma característica, o Emiliano Martínez tem outra característica. Ele é o cara que faz essa bola chegar na área o tempo todo. Porque o Veiga não consegue jogar. O Veiga está com dificuldades de fazer essa ligação. Ele é o cara que pega a bola, carrega, passa por cima dos caras, às vezes faz falta desnecessária, porque é muito forte. Eu gosto demais do Richard Rios. Então tem vários, é por isso que eu falo que eu falei antes, que eu brigo sempre com esse algoritmo, porque é coisa que eu acho que o ser humano tem... Sim, claro. Por isso, só reforçando, no Bola de Prata é o algoritmo mais como gosta de dizer o Birner, plus o comentarista. Né? O comentarista, mais eu evito a Nola. Mas aí é nota por jogo. Por jogo, cada aí jogo tem... o Arias ia ganhar, então. Sim, também acho. O algoritmo mais a nota por jogo. O Arias acho que está na seleção de Bola de Prata todo ano, não faz? Faz uns 3, 4 anos que ele bate Bola de Prata. Arias, eu gostei de uma coisa que o Birner falou. Aí a gente tem os números do Birner. Seria bom jogador você, Birner, se esses números fossem seus. Ranking no time, ele lidera gols, assistências, participação em gol, finalização, chances criadas, duelos vencidos, posses recuperadas, média, algoritmo da ESPN 7,26. Você viu ali, né? Reforçando o meu argumento. Olha lá. Duelos vencidos pode ser até 1 contra 1, mas... Então, é disputa também, posses recuperadas. Aí. E não é só bolinha, né? É isso. Então, é tudo. Em várias fases do jogo. É isso. O jogo não é só você com a bola. O jogo também é muito você sem a bola também. Porque não é só sem a bola, quando eu digo, não é só marcar não, tá, fã de esporte? Já vai pensar que a gente está pensando... Sem a bola é você dar opção para o seu companheiro. Sim. Se movimentar, abrir espaço, chamar a atenção do adversário para abrir o espaço para o outro. Tem a leitura do que acontece além da bola, né? Entender o pacote. É isso aí. Agora, o Zé falou do Richard Rios, eu também acho um jogadoraço. E o Birner trouxe uma coisa que é o melhor de cada time. Acho que isso é uma coisa... Sim, o nosso debate é do melhor jogador do Mundial até aqui, envolvendo inclusive os times internacionais. Vamos pensar rapidamente, sem perder muito tempo, time por time. Palmeiras, Botafogo, Fluminense e o Flamengo. O melhor do Mundial, de cada um. Acho que o Arias do Fluminense, unânime, certo? O Botafogo, para mim, também é fácil. Quem? Barbosa. O Fluminense venceu a Inter de Milão em Charlotte, treinou por lá ontem e hoje, decolou aqui para Orlando. Amanhã faz seu último treinamento aqui em Orlando e joga na sexta-feira contra o Hilal, aqui também em Orlando, quartas de final. Por enquanto, ainda muito mistério é saber o que o técnico Renato Gaúcho vai preparar para a sua linha defensiva. Cada jogo, uma estratégia. Teve posse de bola contra o Borussia, teve o resultado ali que teve que correr atrás contra o Sun, teve uma marcha um pouco mais lenta contra o Mamelodi, depois teve uma retranca um pouco mais, podemos chamar assim, um time mais fechado, não apenas uma retranca, mas um time bem montado, bem fechado, se posicionando para fechar os espaços e sair, aproveitando o contra-ataque contra a Inter de Milão. E agora, imagino eu também um time bem postado para se defender contra o Hilal, mas ainda a definir quais serão os nomes dessa linha defensiva. A gente está vendo imagens do treinamento do Fluminense. Hoje, todos os jogadores em campo. O técnico Renato Gaúcho não exatamente esboçou o time que vai enfrentar o Hilal de início na próxima sexta-feira, mas já fez alguns trabalhos táticos em campo reduzido. Amanhã, sim, deve levar a campo aquela que deve ser a equipe inicial para o confronto da próxima sexta-feira.
Dúvida na linha defensiva, Felipe René, lateral esquerdo, figura fundamental ali para a linha defensiva, está suspenso por questões de cartões amarelos, 2 cartões amarelos, o pessoal pode reclamar, é pouco, é muito, mas René suspenso para a partida de sexta-feira. Então, Renato quebrando a cabeça, vai de Fuentes por ali, vai de 3 zagueiros, improvisa alguém, bota o Canóbio um pouco mais à frente, recompõe lado esquerdo com certa atenção, porque a linha direita de ataque do Al Hilal é muito perigosa. Então, esse é o panorama por aqui de uma Orlando que com agora muito quente, muito sol. Daqui a meia hora a gente não sabe, o vento começa a bater, chegam as nuvens, pode chover, mas uma coisa é certa, a gente segue. Sem dúvida. Pedro continua conosco. Vamos falar desse tema Fluminense. Há também toda essa ideia do que pode acontecer com o Fluminense. É um jogo que o Al Hilal vem grandão, mas vem cansado, né? Foi uma batalha contra o Manchester City. Zinho, vamos Você lá. viu quanto... Desculpa, vou... Vai nessa. Zinho, E o Pedro sim. conosco. Você viu quanto eles ganharam pela $1 milhão, partida? né? $1 milhão. Cada jogador. É. Acho que quase 3 milhões de reais pela partida. Imagina ganhar outra. Mas acho que esse não é Aquela o problema vontade. lá não, hein? Lá não tá muito esse não, mas eu tô. problema, não. mas eu gosto, Quando eles hein? foram pra lá, Não, Zinho, tava mas eu tô resolvido. falando, ele falou que tá cansado. Não, tô cansado. Já pensou o shake? Não, mas ele também falou que Milhões. tá chegando grandão, e realmente eliminou uma potência. O Fluminense também eliminou o Do vice-campeão ex-treinador, né? europeu. Mas, assim, o Manchester, né, com o Guardiola, com todos os jogadores ali que são muito nome no futebol europeu, não fez uma grande campanha, né, desse ano, a equipe do Manchester, mas foi um feito enorme. E, assim, jogando bola, né? Não foi só se defendendo. Claro que a posse de bola maior foi do Manchester, jogou ali, né, encurralou, mas quando teve a oportunidade de sair para o jogo, de ir para o jogo, criou. Não é à toa que fez 4 gols. Então, assim, é osso, é jogo muito difícil, duro, contra o Al Hilal, não vai ser fácil, não. Acho que esse cansaço aí, os jogadores vão se recuperar, porque é um momento muito importante para ambas as equipes, né? Estão nas quartas de final, podendo ir para uma grande semifinal, assim, não tem cansaço nessa hora. Eu acho, inclusive no papel, o time do Al Hilal melhor que o do Fluminense. É um time muito, não só porque é muito caro, e quando você contrata um jogador de futebol saudita, você tem que pagar para ele mais do que ele receberia para jogar na Europa. Mas ali você tem laterais fortes, Cancelo e Lodi, você tem o Koulibaly, você tem o Milinkovic-Savic, você tem o Marcos Leonardo, você tem o Malcom, você tem alguns jogadores que seriam titulares no Fluminense com certa tranquilidade. E um treinador que, como todo bom treinador italiano, e é uma escola de mestres do futebol, começou a organizar o time de trás para frente, e você viu o time posicionado contra o City, é uma aula de como se defender, fechando os espaços por dentro, contra-ataque, como disse o Zinho, muito rápido, muito bem executado, jogador vir para o lado, passa o pro Real rápido Madrid, hein? Primeiro pelo jogo, outro. Assim, então, é um time realmente forte. As pessoas às vezes se apegam Al Hilal, time saudita. Eu acho a missão do Fluminense mais complicada que a do Palmeiras. Acho as duas difíceis. Acho que os dois adversários dos brasileiros têm mais chances que os brasileiros de se classificarem, dado o percentual pré-jogo ser muito parecido, mas eu acho que, na minha opinião, eles são um pouco melhores que os seus adversários. Só que o Al Hilal parece, se ele repetiu o que tem feito no Mundial, mais consistente até que o Fluminense. E a terceira questão, que essa eu acho que não vai pesar. O Renato falou numa das entrevistas, e eu entendi plenamente, que quando você enfrenta um europeu, o time se mobiliza. É mais fácil o jogador se engajar taticamente. Por isso jogou muito bem contra o Dortmund, não foi tão bem contra o Sun. Contra o Sandal Mamelodi, foi um jogo apenas razoável, e cresceu muito contra a Inter. Agora, como vale a vaga, eu acho que não tem mais essa questão de ser europeu, de não ser europeu, mas o Fluminense vai ter que fazer um jogo pelo menos do nível que fez contra o Inter de Milão para se classificar. E as soluções, que eram soluções muito bem pensadas contra o Inter de Milão, 3 zagueiros para marcar a dupla de atacante, fechar os lados do campo por onde a Inter ataca com bastante força, né, com Dumfries e com Di Marco, não são soluções para o jogo contra o Al Hilal. Então talvez o Renato tenha que mudar o jeito de jogar. Se ele utilizar o mesmo jeito de jogar, acho que o jogo fica um pouco mais travado, um pouco mais truncado, o jogo um pouco mais amarrado, bem diferente do que eu acredito que vai ser, por exemplo, o jogo do Bayern de Munique contra o jogo do PSG, que acho que vai ser um jogo mais de agressividade, vai ser um jogo de muito mais cautela.
A estratégia do Renato, né? Vai entregar a bola para o Al-Hilal e a gente se defende ou... Porque nesses casos também, e aí não é nem questão de falta de humildade, não é isso, não é? Pelo amor de Deus. É entender o que você vai enfrentar. E aí você tem que, às vezes, esquecer, é o Al-Hilal, é árabe. Não, o Al-Hilal é um time europeu, É isso. com jogadores Perfeito. que já passaram por grandes times, né, da Europa, poderiam estar jogando até agora, mas que receberam uma oferta que não tem jeito. O próprio De Bruyne falou que se ele tivesse ido pro mundo árabe, ele teria ganho 3 vezes mais tudo aquilo que ele já tinha recebido no futebol. Na cara. Realmente, se tratando de poder financeiro, não dá para bater de frente com eles, com Al-Hilal, Al-Nassr, dinheiro por dinheiro. Eles contratam quem eles quiser. Claro, tem outros fatores que determinam se o jogador vai querer ir para lá ou não, como a cultura, a competitividade, né? Que a liga deles é inferior até o Brasileirão, acredite se quiser. Quem dirá a Premier League e a La Liga. Então o jogador quando vai para lá é pensando na premiação, no dinheiro e o momento que eles têm de brilhar. São nessas ocasiões, né? Na Copa do Mundo de Clubes e como eles estão aproveitando a oportunidade, senhores. Já contra o Manchester City, deu cerca de 3 milhões para cada jogador. Então você imagina contra o Fluminense, né? Valendo vaga nas semifinais, em que o clube vai ganhar mais dinheiro com isso. E o que está rendendo mais para ele é a imagem, é a emoção de estar numa competição de alto nível. Então eles não vão fechar a mão numa competição desse nível. Pelo contrário, contra o Fluminense pode ter certeza que a premiação será bem recheada e os jogadores estão de olho nisso, né? Além da vitória, estão pensando no bolso cheio. Então, mais um motivo para o Fluminense ter cuidado. O Fluminense apresentar um futebol aguerrido, com garra, determinação. O time de Guerreiro tem que mostrar mais uma vez um bom futebol, se quiser classificação. Espero que o Fluminense venha jogar com todos, senhores. O Fluminense precisa ter atenção aos 90 minutos, porque o Al-Hilal mostrou perigo contra o City, jogou os 90 minutos com intensidade, buscando resultado. Então é um jogo muito perigoso, né? Já deixem nos comentários o que vocês acham, do que será esse jogo. E vamos continuar aqui com a equipe F, certo? Eu volto com vocês no final. Cara, é muito dinheiro. Só que aí tem um treinador que acabou de chegar e que conseguiu rapidamente colocar a sua especialmente a parte defensiva. Você consegue ver contra o Real Madrid, linhas de 4, linhas de 5 defensivas, esperando o contra-ataque, jogando com a bola nos pés. Joga também. Contra o Manchester City também, uma defesa bem compacta, mas quando tinha que sair para o jogo, jogaram, não abriram mão de jogar. Qual vai ser a estratégia do Fluminense? Aí aquela coisa, não vou partir para cima. Peraí, preciso entender com quem eu vou jogar, características dos jogadores. Às vezes não. Partir para cima é o que o Simone Zog quer. Mais quer, é o que ele mais deseja. Vem para cima, pode vir. Eu tenho o Malcom ali, velocidade. Eu tenho o Marco Leonardo ali, que parte para cima também dos zagueiros. Milinkovic, que parece lento, mas vamos lá, 2 passadas dele, ele já está dentro da área. E o passe. Né? Então, assim, eles têm armas também acerta importantes. muito Então, bom no passe. Precisa ver essa estratégia, estudar direitinho, conversar com os jogadores, passar realmente exatamente o que como é a característica do time, para poder entrar e jogar 90 minutos, né? 90 minutos. Um jogo como esse são 90 minutos. Que eles mostraram contra o Manchester que eles jogam até o juiz final do jogo. Pedro, quero te ouvir também sobre esse tema. Por favor, fale sobre Fluminense Al-Hilal, como é que você vê esse jogo, como é que você vê a abordagem para essa partida. Ô Mota, a gente tem 4 exemplos, né, de abordagem do Fluminense em jogos desse Mundial. A primeira contra o Borussia, de um Fluminense jogando. A segunda contra o Sandy, o Fluminense tomando susto, tendo que sair para jogar. A terceira, uma marcha um pouco mais lenta, né, uma Mamelodi. E a quarta, de uma estratégia muito bem definida de saber que talvez não tivesse a bola, um gol no início, se fecha e aproveitando quando tiver os espaços. Me parece que o Fluminense encara o Hilal muito como encarou a Inter de Milão. É um time não europeu fora da Europa, mas é muita qualidade com a bola no pé. É muita gente de qualidade nesse time. Não me imagino se abrindo, se lançando como fez contra o Borussia, tentando, controlar desde o início ali para ter a bola para sufocar, que acho que pode ser surpreendido, certo? Nessa retomada.
contra o segundo jogo. No segundo jogo contra o Santos também não é o mesmo nível de adversário, nem no terceiro jogo. Então acho que vai dialogar muito mais com as oitavas de final do que exatamente com os jogos da primeira fase. Sim, um Fluminense que vai buscar uma estratégia sobre se defender. Renato deve começar a montar o time pensando primeiro em quem substitui o René e como ele monta essa linha. A ideia de montagem de linha de defesa para as oitavas deu certo. A ver como vai ser essa montagem, se vai ser repetida, pequenos ajustes, muitos ajustes. Então o Renato acho que vai partir de trás para frente. E quando tiver a bola, tentar ser letal como foi, seja com o Cano, seja com o Ares, seja com o Hércules chegando para finalizar. Mas acho que essa estratégia, acho que foi o Birner que falou também sobre isso, né? Ela vai dialogar mais com o jogo das oitavas do que exatamente com momentos da primeira fase de ter muito a bola. Valeu, Pedro. Queria te agradecer todas as informações de Fluminense ao Hilal. A gente vai agora. Se qualquer novidade aí, eu sei que houve atraso no voo. Já a turma vai chegar por aí. Qualquer coisa, é só gritar que o espaço é seu, Pedro. Falou, Felipe. Um abração para todo mundo aí. Agora. Superou. Surpreendeu. Você esperava pouco do Fluminense? Não, Isso quer dizer que você não esperava nada do Fluminense? Eu não esperava pouco. Mas o que ele fez me surpreendeu. O que ele está fazendo. Entendeu? Entendi. Você, Zé? Surpreendeu. Porque você esperava pouco? Não, eu esperava jogar. Eu esperava o Fluminense jogar, porque eu acho que o Fluminense tem um bom time. Tem um bom time. E aí me surpreendeu pela maneira como encarou os principais desafios. Dortmund e Inter de Milão. Me surpreendeu muito o Renato em relação a... Não é questão tática, é questão liderança e entendimento daquilo que seria cada jogo. Né? Então, para mim, surpreendeu muito. Birner? Surpreendeu? Como diria Pascoal, sim, ele não falaria isso. Muito! Porque o Fluminense era para se classificar em segundo quando a gente olhava o pré-mundial, ainda correndo algum risco, porque o grupo era um grupo fácil. Quando ele faz a partida que faz na estreia do Mundial e o jogo contra a Inter, como ele ganha com propriedade, está muito acima da expectativa. É um time que, vale lembrar, depois da Libertadores já correu risco de rebaixamento, não vinha fazendo o grande campeonato brasileiro, não tem uma temporada sensacional. Chegou ali e se impôs contra dois times, um grande da Europa, que é o Dortmund, e um gigante da Europa, gigante do futebol mundial, que é a Inter de Milão. E colocou uma crise lá no vestiário. Lautaro discutindo com não sei quem, e o outro responde. Né? Mas o time, o Lautaro não achou que estava com essa moral toda, não está não, hein? Porque o time foi muito pro lado do Tchalhanoglu, né? Depois o Fluminense acabou de implodir a Inter de Milão, que já tinha perdido a Copa da Itália para o Bolonha, tinha perdido o Campeonato Italiano para o Napoli no final e ainda perdeu a maior goleada da história da Futebol League. Vou dar um outro dado de que me surpreendeu. O Renato Gaúcho, com o trabalho tático, que por muita gente é criticado, que é só boleirão, que é só um treinador que anima o vestiário, que motiva, ele deu aula tática. Te surpreendeu também. Vamos para o recorte do site. O Fluminense é positivamente a maior surpresa do Mundial. Concordo? Eu concordo. Sim. Eu concordo também. Sim. Recorte do site, vamos lá, gerar os cliques. Vamos lá. Eu coloco o Fluminense e o Al Hilal. Positivamente. O Al Hilal acho que está nessa mesma prateleira. Só que eu acho o Al Hilal previamente no Mundial, a gente veria o Al Hilal mais forte pela grana, pelos jogadores e tudo mais. Inter de Milão. E esse foi o KPF de hoje. E como vocês podem ver, tá todo mundo na expectativa. Eu vou ser bem sincero, eu tô bem ansioso. Embora esteja recuperando ainda do que foi o jogo contra o Inter de Milão. Como vocês podem ver e ouvir, minha voz ainda tá bem ruim. Tô bem rouco ainda. Mas com muita expectativa para esse jogo, com muita esperança. Afinal, somos guerreiros. E quando a bola rola é 11 contra 11, vai deixar de lado toda a diferença do poder financeiro. Claro, essa diferença é muito maior quando se trata de um Real Madrid, um clube de grande expressão. E o Al Hilal está aí para competir também, senhores. A gente não pode tratar eles como um oponente mais fácil, por não ser o Manchester City. E minha preocupação é justamente essa. O Fluminense foi muito bem contra o Borussia Dortmund, contra o Inter de Milão, mas contra equipes de menor expressão, o que foi o Ulsan Hyundai e o Mamelodi Sundowns. O Fluminense não desempenhou bem nesses jogos, tomou um baque ali contra o Ulsan Hyundai
enquanto o Mamelodi Sundowns segurou o resultado, em determinados momentos assistiu o Mamelodi jogar. E minha preocupação é essa, em como que o Fluminense vai tratar esse jogo contra o Al Hilal, por não ser equipe de grande expressão, embora tenha bastante dinheiro, mas nome por nome não chega nem perto do que é o Real Madrid, esses clubes assim de alto escalão, que vira e mexe está competindo na Champions League e ganhando, certo? E eu já quero saber a opinião de vocês, a expectativa, como é que está o coração, todo mundo bem, ansioso? Já deixa aí nos comentários que eu estou sempre participando, curtindo o comentário de vocês, respondendo, certo? Eu já quero pedir que vocês inscrevam-se no canal para dar aquela força para o canal, para estar sempre crescendo, trazendo mais conteúdo para vocês, certo? E assim que eu tiver mais notícia eu trago para vocês, show? Até a próxima e valeu, valeu!